Continuação do texto original com expansão profunda e técnicas aplicadas. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Você já parou para pensar que a forma como lidamos com nosso aniversário é um mapa emocional? Não é só sobre bolo ou presentes, é sobre como nos enxergamos no mundo. Enquanto alguns transformam a data em um festival de luzes, outros a encaram como um lembrete silencioso de algo muito maior. E aqui está a pergunta que poucos fazem. O que acontece quando o dia que deveria celebrar sua existência se torna apenas mais um quadrado no calendário? A ciência por trás do desapego, ou será autoproteção? Estudos em psicologia revelam que a indiferença aos aniversários está ligada a dois mecanismos cerebrais. O efeito aniversário traumático, quando a data foi marcada por perdas, um luto, uma separação, uma decepção, o cérebro associa o dia à dor e inconscientemente desativa a expectativa. É como se o sistema nervoso dissesse: se eu não comemorar, não vou reviver isso. Exemplo: quem perdeu um pai no dia do próprio aniversário pode, anos depois, evitar comemorações sem saber exatamente por quê. O paradoxo da validação: pessoas com alta autoexigência, como perfeccionistas ou workaholics, muitas vezes rejeitam celebrações porque no fundo sentem que não mereceram aquele ano. O aniversário vira um julgamento interno. Fiz o suficiente? Estou onde deveria estar? Frase-chave: elas não ignoram a data. Elas a adiam, como se dissessem: vou comemorar quando estiver pronto. Mas atenção, isso não é frieza. É o cérebro protegendo o coração de uma sobrecarga que ele ainda não sabe nomear. 2. Os 3 tipos de não comemoradores. Qual é o seu? Nem todo mundo que ignora o aniversário faz isso pelas mesmas razões. Observe. Tipo comportamento: o que isso revela? Frase que eles nunca diriam: o filósofo é só mais um dia. Valoriza processos, não marcas temporais. Vê a vida como um fluxo, não um evento. Espero ansioso por esse dia. O sobrevivente evita o assunto, muda de tema. Associa a data à dor não resolvida, trauma, luto, abandono. Adoro quando fazem surpresa pra mim. O autossuficiente: não preciso de nada. Independência extrema: muitas vezes cresceu aprendendo que depender igual fraqueza. Será que vão lembrar de mim? Teste rápido. Se você esquece seu aniversário, pode ser um filósofo. Se você lembra, mas finge que não, provavelmente é um sobrevivente. Se você cancelou a comemoração porque não vale a pena, cuidado. Pode estar no modo autossuficiente, e isso em excesso isola. 3. O lado oculto, quando a indiferença é um grito por atenção. Aqui está a verdade inconveniente. Às vezes, não comemorar é uma forma de testar quem realmente se importa. O mecanismo: se eu não fizer nada, quem vai lembrar de mim? A armadilha: quem realmente se importa, comemora independentemente. Quem não se importa não vai notar. O problema é que nesse jogo você sempre perde, ou confirma suas piores suspeitas, ninguém liga, ou se sente culpado por duvidar de quem te ama. Exemplo real: uma paciente de 32 anos confessou: parei de comemorar há 5 anos. No início, era para ver quem ligava. Hoje nem isso me importa mais. O que começou como um teste social virou desconexão emocional. Pergunta para reflexão: você já usou a indiferença como um filtro para suas relações? 4. O aniversário como ritual de reinvenção, porque algumas culturas levam isso a sério. Em culturas como a judia com o bar mitzvah, ou a latina com quinceañeras, os aniversários não são só festas, são ritos de passagem. Por quê? Psicologicamente eles servem para 1. Marcar crescimento: não sou mais quem era ano passado. 2. Reafirmar pertencimento: minhas pessoas estão aqui por mim. 3. Quebrar ciclos: esse ano, vou deixar X para trás. O que acontece quando pulamos essa etapa? Falta de ancoragem: sem marcos a vida vira um borrão sem direção. Dificuldade em celebrar conquistas: se você não comemora nem o dia em que nasceu, como vai comemorar uma promoção ou um novo amor? Frase para guardar: aniversário não é sobre o passado. É sobre dar permissão para si mesmo seguir em frente. 5. Como transformar a indiferença em poder, sem forçar festas. Se você se identificou com esse texto, não precisa virar a pessoa que fazendo a festa de aniversário de 3 dias. Mas pode reaprender a usar a data a seu favor. Alguns caminhos. Marca de seleção branca: ritual pessoal sem público. Escreva uma carta para você mesmo, com 3 coisas que aprendeu no ano. Faça algo simbólico. Plante uma árvore, compre um livro que sempre quis, apague um número tóxico do celular. Marca de seleção branca: celebração inversa. Em vez de receber, dê, faça um bem para alguém, doe sangue, ajude um abrigo.
Isso reprograma o cérebro para associar a data a propósito, não a vazio. Marca de seleção branca: o aniversário das pequenas coisas. Liste 10 momentos minúsculos que fizeram o ano valer a pena. O café da manhã perfeito, a risada de um amigo, a música que salvou um dia ruim. Celebre o ordinário. É aí que a vida realmente acontece. Exercício prático. Pegue um papel e responda: se meu aniversário fosse um filme, qual seria o título deste ano? E qual eu quero que seja o do próximo? 6. A pergunta que mudará sua relação com essa data. Aqui está o segredo que ninguém te conta. O problema não é não gostar de aniversário. É não ter encontrado um jeito de comemorar que faça sentido para você. Se você odeia festas, não faça. Se você detesta parabéns, peça para não cantarem. Se você não quer presentes, diga: este ano, me dê um abraço ou uma história que você lembra comigo. A revolução está em 1. Parar de seguir scripts alheios. Todo mundo faz, então eu também tenho que fazer. 2. Criar seu próprio ritual, mesmo que seja só você, uma xícara de chá e 10 minutos de silêncio grato. 7. Para quem ama alguém que não liga para aniversário. Se você está do outro lado, quer comemorar, mas seu parceiro, amigo, familiar desvia do assunto, aqui vai o manual. Entrada proibida: não faça. Culpar. Você não gosta nem do seu próprio aniversário? Que coisa triste. Isso só aumenta a resistência. Forçar surpresas. Para um sobrevivente ou autossuficiente, isso pode ser invasivo. Marca de seleção branca: faça. Pergunte sem julgamento: como você gostaria que fosse esse dia? Posso te ajudar a criar isso? Ofereça alternativas. Se não quiser festa, que tal a gente fazer algo só nós dois? Ou você prefere que a gente nem fale nisso? Celebre do jeito deles. Se a pessoa gosta de silêncio, leve um livro ou um ingresso para um lugar que ela ame. Se gosta de ação, proponha uma viagem ou uma atividade física. Frase mágica: não é sobre o que eu quero fazer por você, é sobre o que você precisa nesse dia. 8. O grande paradoxo. Porque quem não liga para aniversário costuma ser o mais sensível. Aqui está a ironia. As pessoas que fingem não se importar são, muitas vezes, as que sentem mais profundamente. Elas não ignoram a data, elas a carregam de significado. Não são frias, são intensas, e por isso se protegem. Não rejeitam o carinho, elas testam se ele é verdadeiro. Se você é assim, saiba: sua indiferença não é falta de emoção. É uma emoção tão grande que você ainda não encontrou palavras para ela. 9. A última reflexão. O que seu aniversário diria sobre você? Imagine que seu aniversário é um personagem. Como ele seria? Um fantasma? Aparece, mas você finge não ver. Um juiz? Sempre te lembra do que não conquistou. Um amigo? Te abraça e diz: você chegou até aqui. Isso já é incrível. A verdade é: seu aniversário não é sobre o dia em que você nasceu. É sobre o que você escolhe fazer com a vida que ganhou desde então. E se hoje você decidiu ler este texto até aqui, já está comemorando sem saber, porque buscar entendimento é a festa mais íntima que existe. 10. Seu convite para a próxima etapa. Se este texto resonou com você, aqui estão 3 caminhos. 1. Comente abaixo. Qual é a sua relação com aniversários? Ignora, comemora ou algo no meio? Sua história pode ajudar alguém. 2. Experimente um ritual. Escolha uma ideia deste texto e coloque em prática neste ano. Depois, volte aqui e conte como foi. 3. Compartilhe com quem precisa ouvir que não comemorar não é errado, mas encontrar um jeito de honrar sua própria vida, isso sim é necessário. E lembre-se: o melhor presente que você pode dar a si mesmo não está em uma caixa. Está na permissão para ser exatamente quem você é, mesmo que isso signifique não soprar velhinhas. Até a próxima reflexão. E se hoje for seu aniversário, feliz dia de existir, do jeito que faz sentido para você. Bomba de mesa. PS, se você chegou até aqui, deixa um coração vermelho nos comentários. É sutil, mas me diz que esse texto importou. O aniversário que ninguém vê, e porque ele é o mais importante. Você já parou para pensar que o aniversário mais transformador da sua vida pode ter passado despercebido? Não estou falando da data no calendário. Estou falando daquele momento invisível em que você, sem perceber, deixou de ser quem eram e começou a se tornar quem é. Pode ter sido numa terça-feira qualquer, às 3 da tarde, quando você decidiu não atender aquela ligação tóxica pela primeira vez. Olhou no espelho e reconheceu a própria voz por trás do medo. Escolheu ficar em silêncio em vez de preencher o vazio com palavras que não significavam nada. Esses são os aniversários secretos, os dias em que você nasceu de novo, sem velas, sem parabéns, sem post no Instagram.
Só você e a vida em conluio silencioso, assinando um novo contrato. A matemática invisível da sua existência. A sociedade te ensinou a contar os anos em 365 dias. Mas a verdade é que a gente não envelhece em blocos, a gente envelhece em camadas. Cada uma delas tem uma data de validade. A camada do preciso agradar expirou quando você falou não pela primeira vez sem justificar. A camada do eu não mereço rasgou-se no dia em que você ocupou espaço sem pedir licença. A camada do um dia eu queimou quando você começou mesmo tremendo. Esses são os marcos reais da sua vida. E o mais irônico? Ninguém te parabeniza por eles. Não há bolo, não há presentes, não há lembretes no celular. Só você sozinho com a sua coragem, sabendo que algo dentro de você acordou para sempre. O paradoxo do aniversário. Por que comemoramos o dia errado? Pense bem, você comemora o dia em que nasceu ou o dia em que começou a viver? Porque há uma diferença abissal entre existir, respirar, cumprir prazos, seguir o script, viver, escolher, errar, se reinventar, queimar as instruções. O primeiro aniversário que realmente importou não foi aquele em que você ganhou um relógio de pulso. Foi aquele em que você parou de olhar as horas e decidiu que o tempo, afinal, pertence a você. O ritual que você não sabia que precisava. Se os aniversários tradicionais não fazem sentido para você, invente os seus próprios. Aqui estão 3 formas de celebrar os marcos que importam, sem velhinhas, sem pressões. O aniversário das pequenas mortes. Quando? No dia em que você enterrou um hábito, um medo ou uma versão sua que não servia mais. Como? Escreva numa folha o que você deixou para trás e queime, metaforicamente ou de verdade. Beba algo quente e assista ao próprio renascimento. 2. O aniversário dos silêncios. Quando? No dia em que você escolheu o vazio em vez do barulho, quando desligou as notificações, cancelou um plano por exaustão ou simplesmente ficou quieto consigo mesmo. Como? Acenda uma vela, coloque uma música instrumental e agradeça a solidão por ter sido sua melhor professora. 3. O aniversário das mãos sujas. Quando? No dia em que você fez algo imperfeito, mas fez, seja um projeto, um pedido de desculpas ou um risco que deu errado. Como? Compre tinta, papel ou argila. Suje as mãos criando algo sem propósito. Isso é comemorar a vida, sem manual, sem notas, sem aplausos. A pergunta que você deveria fazer hoje, em vez de quantos anos você tem? Quantas vezes você nasceu? Porque a idade não se mede em anos. Mede-se em vezes que você se surpreendeu consigo mesmo. Medos que virou coragem. Silêncios que foram mais altos que gritos. Adios que foram atos de amor próprio. Se hoje é o seu aniversário oficial, parabéns pela data. Mas se hoje é só mais um dia, parabéns por estar vivo, porque estar vivo de verdade já é a festa mais rara que existe. Seu convite para a revolução silenciosa. Este texto não termina aqui. Ele termina em você. Responda nos comentários. Qual foi o seu aniversário invisível mais importante? Aquele momento em que você mudou sem ninguém perceber? Sua história pode ser o empurrão que alguém precisa para começar a própria revolução. 2. Crie seu ritual. Escolha uma das ideias acima ou invente a sua, e marque na agenda como um compromisso sagrado. Depois volte aqui e conte como se sentiu. 3. Compartilhe com quem precisa ouvir que não comemorar não é falta de gratidão. Comemorar do seu jeito não é egoísmo. A vida não é uma linha reta, é uma coleção de renascimentos. A última coisa e a mais importante. Se você chegou até aqui, já está comemorando. Porque ler até o fim é um ato de resistência num mundo que quer tudo rápido, raso e descartável. Você escolheu profundidade. E isso, meu caro, é um aniversário e tanto. Então, feliz dia de existir. Hoje e sempre do jeito que só você sabe. Fogo deixa um coração vermelho aqui embaixo se este texto te fez repensar o que realmente importa. É sutil, mas me diz que valeu a pena escrever. Até a próxima reflexão. Ou, quem sabe, até o seu próximo nascimento. Broto. A revolução dos aniversários invisíveis, quando o silêncio é a maior celebração. Você já parou para pensar que o dia mais importante da sua vida pode não estar no calendário? Que talvez, em vez de velhinhas e parabéns, seu verdadeiro nascimento aconteça quando você decide se reinventar, sem alarde, sem postagens, sem a obrigação de sorrir para uma foto que ninguém vai lembrar daqui a um ano? Isso não é indiferença. É uma forma de magia. O aniversário que ninguém vê, mas que muda tudo. Pense em um momento em que você quebrou um ciclo sem aviso prévio. O dia em que parou de justificar sua existência para pessoas que não mereciam explicações.
A noite em que deixou de lado a máscara do tudo bem e admitiu, pela primeira vez, que não estava bem, e que isso também era humano. A manhã em que escolheu a solidão consciente em vez da companhia que sugar sua energia. Esses são seus aniversários invisíveis. E eles são muito mais poderosos do que qualquer bolo de 3 andares, porque não dependem de ninguém além de você. Responda nos comentários. Qual foi o seu? Eu quero saber. Não por curiosidade, mas porque essas histórias são o combustível que falta para alguém lá fora dar o primeiro passo. 2. O paradoxo da comemoração. Por que celebramos o que não nos pertence? A sociedade nos ensinou que aniversário é sinônimo de felicidade obrigatória. Mas e se para você a data só trouxer lembranças de quem não está mais aqui? Ou a pressão de ser grato por um ano que na verdade foi um campo minado? Aqui está a verdade que ninguém fala. Não comemorar não é ingratidão, é autoconhecimento. Ignorar a data não é amargura, é autopreservação. Celebrar do seu jeito, mesmo que seja em silêncio, não é egoísmo, é soberania. Compartilhe este trecho com aquele amigo que sempre se sente culpado por não festejar direito. Às vezes, a gente só precisa de permissão para ser quem é. 3. O ritual secreto, como celebrar o que realmente importa. Se aniversários tradicionais não fazem sentido para você, invente os seus. Alguns exemplos reais de pessoas que reescreveram as regras. A mulher que trocou o bolo por uma carta. Todo ano, no dia do seu nascimento, ela escreve para si mesma: o que aprendi? O que ainda preciso soltar? E queima a carta do ano anterior. Simbolismo puro. O homem que planta uma árvore. Em vez de presentes, pede que amigos doem mudas. Seu aniversário é um bosque que cresce com ele. A pessoa que faz um detox digital. 24 horas sem redes sociais, só para ouvir a própria voz de novo. Seu desafio. Escolha uma ação simbólica, pode ser qualquer coisa. Um banho de mar, uma ligação que você adia há meses, uma lista de coisas que não vai mais tolerar, e agende na sua agenda como compromisso sagrado. Depois volte aqui e conte. Como se sentiu? Eu leio todos os comentários. Sim, até os anônimos. 4. A matemática emocional. Porque um dia diferente de 365 possibilidades. A gente foi condicionado a achar que um único dia define o valor de um ano. Mas a vida não é uma equação linear. É um quebra-cabeça de renascimentos, onde janela quebrada igual lição de resiliência. Noite em claro chorando igual limpeza emocional. Silêncio incômodo igual espaço para ouvir-se. Exercício radical. Pegue um papel e anote. 1. Uma dor que se tornou força. 2. Um medo que virou coragem. 3. Uma perda que abriu espaço para algo novo. Isso é sua festa. E ela acontece todos os dias, não só quando o Facebook lembra. Deixa um coração vermelho, se você já viveu um desses renascimentos sem perceber. Às vezes a gente só precisa de um espelho para enxergar a própria revolução. 5. A última verdade, que você já sabe, mas esquece. Você não precisa de confetes para ser extraordinário. Não precisa de parabéns para ser válido. Não precisa de uma data no calendário para começar de novo. Porque o seu aniversário real é hoje. É agora. É toda vez que você escolhe não trair a si mesmo. E se ninguém te disse isso hoje, parabéns por existir. Não pelo dia em que nasceu, mas por todos os dias em que decidiu não desistir de si. Fogo para refletir. O que você estaria comemorando hoje se não tivesse medo do julgamento alheio? Que aniversário invisível você está adiando? Comente e compartilhe, guarde este texto para quando precisar lembrar. Você é a única pessoa que precisa aprovar a sua própria vida. Até a próxima reflexão, ou quem sabe, até o seu próximo nascimento. Broto. PS. Se este texto te tocou, salva nos favoritos. Às vezes a gente precisa reler certas verdades até elas afundarem de vez.